Para saber a diferença entre voto branco, voto nulo e abstenção, a gente vai conversar agora com Jalisson Carlos, é analista judiciário, que é quem vai explicar essas diferenças. Tem diferença? Sim, tem diferença, né? E isso gera uma certa confusão, principalmente para os eleitores, mas na realidade a distinção é bem simples. O voto em branco é aquele que, quando o eleitor ele chega no dia da eleição, diante da urna eletrônica, tem uma tecla lá, branco, e ele clica naquela tecla e em seguida confirma. Esse voto está dizendo que ele não votou para nenhum candidato. Ou seja, votou simplesmente em branco. Já o voto nulo ocorre de outra forma. É aquela situação que o eleitor, ele vota, coloca uma numeração, só que essa numeração não existe como direcionada para um determinado candidato. Imaginemos, por exemplo, que o último número fosse 1525, e aí ele colocou 1526. Então, o sistema entende que aquele voto inexiste, ele é nulo. E talvez a maior preocupação do eleitor seja, mas esse voto branco ou esse voto nulo, ele influencia no processo eleitoral? É sempre bom lembrar que as eleições, quando elas definem quem é o candidato ou candidata vencedor ou vencedora, essa eleição está baseada em cima de votação válida, votos válidos. Isso quer nos dizer que o voto em branco e nulo, eles são contados. Do ponto de vista de contagem, eles são contados, mas tão somente para fins de estatísticas, ou seja, eles não interferem naquele candidato ou candidata vitoriosos. Jalisson, em relação à abstenção, é o candidato, na verdade, o eleitor que não vai no dia da eleição votar, é isso? Isso, exatamente. Já o caso da abstenção, né, esse eleitor ele não compareceu, né, à sua sessão eleitoral por N situações e, em razão disso, existe, né, a Justiça Eleitoral vai criar uma estatística de qual foi o percentual daquela abstenção, ou seja, aqueles eleitores que não compareceram. Já nessa situação, aqui a gente tem uma outra questão para colocar para o eleitor. Aqueles eleitores que se abstiveram ou porque quiseram ou não, eles devem procurar a Justiça Eleitoral, né, no prazo de até 60 dias após a eleição para fazer a justificativa. Caso eles não realizem dentro desse prazo, restará tão somente a situação dele efetuar o pagamento de multa para resolver a sua situação com a Justiça Eleitoral. E é sempre bom fazer esse friso, por quê? Porque é importante demais que ele tenha essa regularidade com a Justiça Eleitoral, para que ele não tenha problemas. Por exemplo, se ele quiser viajar para o exterior, se ele for fazer um concurso público, tomar posse em concurso público, matrículas de universidade. Então, todas essas situações, elas estão atreladas à regularidade junto à Justiça Eleitoral. Pegando o gancho, se o eleitor não foi no primeiro turno e vai ter segundo turno, ele pode ir votar? A princípio, sim. Por que eu digo a princípio? Porque cada caso de eleitor é diferente do outro. Mas, num primeiro momento, o eleitor só terá o título cancelado quando ele tiver 3 eleições consecutivas sem exercer o seu voto, entendendo aí que cada eleição dessa é um turno, né? Então, imaginando que ele tinha, por exemplo, deixado de votar em apenas uma eleição, no primeiro turno ele não foi, ele poderia ir ao segundo? Poderia ir tranquilamente. Caso ele tenha alguma dúvida, seria importante ele comparecer ao cartório antes para visualizar a sua situação, ou mesmo através da internet, e só depois ir exercer o seu voto. Muito bem, está esclarecido. A gente agradece pelas informações. Daniela Pimentel, para a Hora do Povo.